Hoje vai ser um estudo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar aí sua mensagem para o e-mail que eu estou colocando no vídeo e assim vamos sanando as dúvidas de vocês, tá ok? Vamos falar de uma forma bem, vamos dizer assim, até didática sobre essa questão da batalha espiritual, porque algumas pessoas têm enfrentado problemas e aqui e ali fazem esse tipo de questionamento. Então nós vamos falar sobre isso nessa oportunidade para ver se pelo menos esclareça um pouco mais. Então a primeira coisa que está aqui em Efésios capítulo 6, versículo 10, que ele inicia dizendo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Em Mateus capítulo 28, versículo 18, o próprio Jesus Cristo diz, então Jesus, aproximando-lhe deles, lhe assegurou toda, não é alguma, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda, do grego é toda mesmo. Então, meus amigos, o que ocorre aqui? A autoridade de Deus é uma autoridade que não é autoridade limitada. A autoridade só vale ali naquele culto, ali na sua igreja, só na casa daquela irmã abençoada, daquele irmão abençoado, daquele pastor top. Não. A autoridade de Jesus, ela é abrangente em todo lugar. Além deste mundo aqui, é no céu, no cosmos, nas regiões celestiais, que também está lá em Efésios, e aqui na terra. Então, toda a autoridade Jesus nos assegurou. E a autoridade de Jesus, é uma autoridade pequena, mais ou menos, não. É uma autoridade suficiente, porque é toda autoridade, não é algo limitado. Toda autoridade. Você tem que ter convicção dessa autoridade que Jesus tem disponibilizado para cada um de nós. Porque se houver dúvida, o inimigo, vocês vão ter que aprender que o inimigo ele vai trabalhar sempre na dúvida. Porque quando você vacila na dúvida, é ali que o inimigo começa a trabalhar. Então, toda autoridade ela é abrangente e ela é suficiente. A outra coisa é que a autoridade também, como eu acabei de explicar, não está em qualquer pessoa. A autoridade, ela vem de Cristo. Cristo nos concede esta autoridade, a mim, a você, também a pastores, a bispos. Ele concede essa autoridade para que nesta autoridade, não nossa, mas de Cristo, podemos avançar contra qualquer tipo de ataque das trevas, do diabo, de qualquer ação maligna. Portanto, em Lucas 10, versículo 19, Jesus também fala, atentai, eu vos tenho dado o quê? Autoridade para pisardes em serpentes e escorpiões. É pouca essa autoridade? Assim como sobre todo o poder do inimigo. Então não fica, você vê aquele diabão, aquela pessoa fazendo seja lá que trabalho seja para você. Assim como sobre todo o poder do inimigo, não tema, creia na palavra de Deus. Não deixe a dúvida ser plantada no seu coração. E nada e ninguém vos fará qualquer mal. É como se você tivesse blindado pela autoridade de Deus. Nada e ninguém vos fará qualquer mal. A palavra de Deus fala que nenhum cabelo cai da nossa cabeça se assim o Senhor não permitir. Então, não há por que a gente questionar essa autoridade. Mas eu sou uma pessoa tão fraca. Meu irmão, é a fé. Você tem que agir pela fé. O justo viverá pela fé. Tá ok?
Outra coisa que às vezes muitas pessoas não entendem nesse processo do diabo, as pessoas, essa luta contra o diabo, ele se apresentar para mim, o que vai acontecer? Esse não é o problema. Eu já tive lutas, as mais fáceis que eu tive foi justamente quando eu percebi, tive um contato direto com a figura do inimigo. Foram até as mais fáceis. Mas o texto lá de Efésios, ele não fala que a gente deve... ele fala que nós devemos ficar firmes, não é contra o diabo. Nós devemos ficar firmes contra ciladas. Olha a diferença. Entrou essa palavra aí, antes do diabo. Ciladas do diabo. O diabo em si, se ele, de alguma forma, ele manifesta para você com a autoridade de Deus, ele vai vazar. Mas ele planta ciladas, aí que está o problema. Ele usa certas pessoas, né? Vamos dizer assim, que são seus cavalos, sei lá o quê, que às vezes pode fazer alguma cilada e às vezes você vai se embreando, às vezes é uma conversa, um trabalho, uma proposta que você recebe, se está passando por uma necessidade financeira, ele vai usar alguém para te dar uma proposta, entendeu? Eu até postei aí um vídeo que fala sobre aquele filme que passou sobre, então faço uma análise baseada naquele filme. Aquele filme conta muita coisa, embora seja um filme ou algo assim, que a gente, às vezes se Deus usa pedra para pegar evangelho, Deus usa às vezes até um filme, é o filme Advogado do Diabo. Então tem uns vídeos meus aí falando sobre esse filme, e esse filme vai apresentar o quê? São ciladas, né? É aquele advogado que começou a ganhar algumas causas e numa situação daquelas causas, ele, em função do dinheiro, ele acabou assim se envolvendo numa trama só porque ele foi se envolvido numa cilada causada por quê? Fama, riqueza, dinheiro e poder. Mesmo sendo a mãe dele, é uma mulher temente a Deus, ele sendo filho dessa mãe, ou seja, ele já sabia, até deve ter feito um estudo parecido como esse, mas ele foi se envolvendo no quê? Com o diabo? Não, com as ciladas do diabo. Então o poder do inimigo, ele vai se apresentar nessa forma de armadilha, para te atrair, para te destruir, para minar suas forças, te esgotar pelo cansaço. Você não vai ver saída, é porque às vezes você está nessa armadilha que ele te colocou, né? Mas Deus é poderoso. Então devemos tirar o foco dessas armadilhas e olhar sempre nosso foco, poder de Deus, poder de Cristo, que nós acabamos de falar, né? Na força do seu poder. Então, eu me lembro que uma vez eu passei sobre um problema de saúde e eu durante esse problema de saúde, eu comecei a ficar focado muito em questões de saúde, como viver bem, como se alimentar melhor, entendeu? E de alguma forma eu só me envolvi com problema de saúde, ficava lendo artigos científicos sobre questões de saúde, foi muito bom, fiz vários estudos sobre isso, mas eu me esqueci um pouco que talvez eu estaria passando por um problema espiritual. E por que isso aconteceu comigo? Porque eu estava sentindo um problema de saúde e tinha feito vários exames e não tinha tido um diagnóstico do que eu estava passando. E diante da falta desse diagnóstico, do diagnóstico médico, aí que eu fui me envolvendo com aquelas coisas, assim, eu já estava ficando já pirado, estudando coisa que não era nem para mim. Eu não sou formado, não sou médico, não sou dessa área médica, mas você vai se aprofundando naquilo, aí você quer fazer experimentos, é muito grave. Eu só tive
ter a percepção que eu estava me lidando com uma força espiritual do mal, eu me lembro que eu saí de férias para uma determinada viagem, entendeu? E num dia lá que eu estava passando mal, justamente na hora do almoço, eu tinha esquecido um medicamento, né, um analgésico dentro do carro. Aí eu estava no meio do almoço, eu estava já passando mal, eu falei, não, vou lá pegar meu medicamento. Quando eu me aproximei do meu carro, eu abri o carro, eu tive a percepção na hora, que foi uma daquelas pessoas que estava ali vigiando o carro, veio na minha direção, uma pessoa realmente com uma cara assim meio desfigurada, e ele já chegou rindo para mim e falou, eu vou te destruir, eu vou te destruir. Lembro que eu estava tão fraco que ali eu perdi os sentidos e quase que desmaiei assim, fiquei por algum tempo assim, respirando fundo para ver se eu voltava, eu fiquei totalmente sem força. Quando eu me levantei e comecei a clamar, o sangue de Jesus tem poder, Jesus fica aqui comigo, me enche de poder, me enche de graça. Quando eu olhei, aquela pessoa tinha sumido, ou seja, na verdade foi uma ação maligna ali sobre a minha vida. Aí eu me voltei, oxe, esse problema meu não é somente saúde, é um problema espiritual. Tive essa percepção, comecei a orar e logo um tempo depois tive o diagnóstico e tudo deu certo, graças a Deus. Então, a segunda coisa, ficar firme contra a cilada do diabo. E a terceira coisa muito importante, que essa luta espiritual vai além desse mundo visível, ou seja, a nossa luta não é contra seres humanos. No versículo 12 do capítulo 6 de Efésios, está escrito da seguinte forma, porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestade, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, muitas vezes, isso acontece muito em ambientes de trabalho. Você vai ter problema ou de trabalho, de estudo, né? Vai depender daquilo como você se relaciona mais. Quer ver? O ambiente também no trânsito. O trânsito é uma coisa estressante. E às vezes, então as pessoas não percebem, elas passam a pegar todo o seu foco e começa a, vamos entrar em conflito com pessoas. E não percebem que por trás daquelas pessoas está tendo o quê? Uma ação do diabo, uma ação do inimigo. Por isso que fala aqui, olha, a sua luta não é contra sangue e contra carne. Então, pode ser até dentro da igreja. Ah, na igreja é um local de pessoas tementes. Sim, mas pode acontecer dentro da igreja. E às vezes é onde que mais acontece. Então você vai fazer o quê? Começar a orar por aquela pessoa. Nas famílias, né? As famílias ocorre muito esse problema, né? Aquela chamada ovelha negra, nada mais é às vezes que alguém que está sendo usado pelo inimigo para causar uma perturbação. E ali você vai o quê? Vai ficar com raiva, com ódio daquela pessoa? Não. A primeira coisa que você deve fazer é orar por aquela pessoa e ganhá-la no mundo espiritual, primeiramente, para que ações malignas que estejam com aquela pessoa não possa te atingir. Você tem que ter essa percepção espiritual. Então pode ser, como eu acabei de falar, problema de saúde, problemas familiares, problemas profissionais, problemas financeiros. Nós temos que ter essa dimensão que a nossa luta não é contra sangue e contra carne. Um dia desse eu estava até vendo um vídeo sobre, mais um vídeo ligado a questões financeiras, que é importante que a pessoa chegue que boa parte do brasileiro, ele é devedor. E quanto mais ele ganha, mais ele entra mais ele passa a dever mais.
E se você der isso aí, vai trazer um problema para a sua prosperidade, porque não há prosperidade se você não consegue guardar. E por que as pessoas gastam muito? Por que determinadas pessoas não conseguem guardar parte da sua renda como poupança para depois, no momento oportuno, investir em determinada coisa? Então elas ficam devendo, essa dívida você vai ter que pagar juros altos ao banco e você vai o quê? Acaba sobrecarregando a sua vida espiritual. Então o que está levando você a gastar dinheiro sem nem saber por quê? Que ansiedade que está te trazendo você gastar dinheiro? Você vai para um shopping e não consegue não fazer Eu gosto de ir para um shopping, aliás, vou focar, não, vou ali, vou ficar olhando ali as vitrines e tal, até talvez uma compra futura, e vou ali para o shopping ali para fazer um lanche, né? Para comer um sanduíche, vou fazer tem os shoppings hoje também tem um dos grandes atrativos do shopping que você pode ali andar com maior segurança. E a maioria hoje do shopping tem bons restaurantes, então você vai ali às vezes para fazer um lanche, para almoçar, para jantar, e não especificamente para ficar comprando coisa. Então precisamos estar atento para essas ações do maligno contra a nossa prosperidade. E por isso que eu falo, aparece sempre como ciladas. Então nossa luta não é contra seres humanos, mas contra principados e potestades. Outra coisa que você tem que estar preparado, algumas pessoas ficam atrás do mal, né? Mas, meu amigo, o dia mal vai chegar, pode chegar a qualquer momento. Às vezes dentro da sua casa pode chegar um dia mal. Um dia desse eu estava aqui trocando uma lâmpada aqui da escada, vacilei, dei uma vacilada, olha só. Em vez de ter usado uma escada para trocar uma lâmpada, fui cair naquela cilada do banquinho. 3 meses de gesso. Graças a Deus tirei o gesso, mas ainda vou fazer aí um trabalho aí de manutenção para voltar aos movimentos sem nenhum tipo de dor. Portanto, por esse motivo, revesti de toda a armadura de Deus, a fim que possais resistir firmemente no dia mau. O dia mau pode chegar para cada um de nós. Pode ser uma pessoa abençoada, um pastor, uma pessoa do clero, qualquer um de nós teremos o nosso dia mau. Então, por isso que devemos nos fortalecer com essa armadura de Deus. O dia mau pode chegar para qualquer um de nós. E quando ele chegar, havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis, sem retroceder. Então tem muito cristão, porque está acontecendo um dia mau, não, e aí já perde a fé, já fica desanimado, Deus não me ama. Não, o dia mau chega para cada um de nós. Isso não quer dizer que Deus te amou mais, te amou menos. Não, isso é uma realidade espiritual que nós vivemos enquanto estivermos vivos aqui neste mundo. Tiago 4, versículo 7 diz o seguinte: portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, olha aí, o dia mau, resistir àquela luta espiritual, e ele vai fazer o quê? Fugirá de vós. Então, esse é o segredo da vitória, resistir, permanecer ali em oração, lutando, sabendo que a nossa luta também é espiritual, e toda luta, todo problema tem o quê? Início, meio e fim. Uma hora isso vai acabar, meu irmão. Entendeu? Vai durar um dia, 2 dias, uma semana, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Deus vai te dar força para você superar. Saiba que uma hora essa luta vai acabar. Cabe a você resistir. E se Deus de alguma forma está permitindo essa luta, porque Ele quer o seu bem, tá bom? A ação de Deus sempre é para nos fortalecer. Você vai buscar a Deus, você vai ficar mais próximo de Deus,
Deus vai te revelar coisas que você não tinha percebido anteriormente. Você vai se tornar mais íntimo de Deus. Você vai entender o que é ser a diferença de uma pessoa religiosa e de uma pessoa que tem relacionamento com Deus através do seu Filho Jesus Cristo. O que Deus quer ter com nós, cada um de nós, é relacionamento, conforme lá em Apocalipse 3:20, que Ele está batendo na porta do seu coração. Se abrir a porta, Ele vai estar com nós, ceando com nós, com cada um de nós, tá bom? Em Romanos capítulo 13, versículo 12, diz o seguinte: a noite vai passando, né? A noite escura da luta vai passando e chegando ao seu final. A sua luta vai acabar. Resista, resista. O dia logo vai alvorecer. Portanto, abandonemos as obras das trevas e nos revistamos da armadura de Deus. O dia está chegando. O dia está se aproximando. Você pode chorar durante a noite, como diz o salmista, mas a alegria vem pela manhã, tá bom? Vamos crer nessa palavra que toda luta tem início, meio e fim. Outra coisa importante é discernir o que vem de Deus e o que vem das trevas. Tem certas pessoas que não param para discernir. Geralmente são pessoas que, quando tem um problema, vai aqui, vai ali, vai aqui, elas ficam com a mente o quê? Confusas. Elas não conseguem se focar na luta espiritual, porque elas não conseguem, elas ficam em todo o vento de doutrina. Elas não se apegam na palavra de Deus. Vamos ler lá o que diz em 1 João, versículo 4, versículo 2. Se estiver com a Bíblia, seria importante me acompanhar. 1 João, capítulo 4, versículo 2. Deste modo podeis reconhecer o Espírito de Deus. Como eu sei se uma pessoa está falando pelo Espírito de Deus, se uma pessoa está ministrando pelo Espírito de Deus, se uma pessoa está impondo as mãos pelo Espírito de Deus? Então é importante você saber disso, pois, olha só, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, ou seja, Jesus Cristo é o Filho de Deus, né, enviado por Deus, veio em carne, veio como homem neste mundo, ou seja, quem confessa isso, quem crê nisso, está falando por Deus. Mas todo espírito que não confessa que Jesus, né, teve essa manifestação de Deus e veio em carne como homem, não provém de Deus. Então, essa é a prova dos 9, para saber se uma pessoa está falando por Deus ou não. Ao contrário, este é o espírito do anticristo, do antideus, né? A respeito do qual tendes ouvido que havia de vir e presentemente já que está nesse mundo. Ele está aí, viu? Está atuando. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas. Então tem falso profeta em tudo quanto é lugar. Mas você tem aqui como fazer a prova. Bem simples, né? Porque maior é aquele que está em vós, maior é aquele que está em mim, que está em você, se você de fato crê, do que aquele que está no mundo. Então, muitas vezes você está buscando ajuda no local errado, com a pessoa errada. Entende? Então você tem que ter esse discernimento, ter essa base de fé. Olha, você crê que Cristo veio em carne, que Jesus se manifestou para o ser humano, para nos salvar? Creio. Então esse está falando por Deus. Esse de fato está falando por Deus. Mas quando a pessoa começa, uma energia, é isso, aí você fica com o pé atrás, fica ligado, tem algo aí, como dizia meu pai, tem algo de errado na sua vida. Fica ligado. Em João 14,6, esse é a base de tudo, né?
Esse é um versículo que você tem que decorar, tá na sua cabeça. Assegurou-lhe Jesus: eu sou o caminho, artigo definido, ó, o, né, é o caminho, não sou eu que estou falando, foi Jesus que falou, eu sou o caminho, é Jesus, ele é o caminho, ele é o que? A verdade, ele é a vida, ninguém vai ao Pai, senão por mim, ou seja, senão por Jesus, tá ok? João 14,6, você tem que decorar. É dever de casa aí para você que está vendo esse vídeo aí. Tá legal? E uma coisa também que é muito falada, até em igrejas cristãs, algumas igrejas evangélicas, é questão de maldições hereditárias, né? Eu acho que a pessoa que criou isso aí, ele se baseou em doenças hereditárias, né? Existem, né? Doenças de fato, doenças hereditárias, quando você vai no médico, teu pai teve essa doença, era diabético, teve que tipo de câncer, então pode ser a doença hereditária, onde doença, né, vem de pai, de avô, né, então a pessoa fez algum tipo de relacionamento com doenças hereditárias e maldições hereditárias. Maldições hereditárias existem de fato? Existe isso? Olha, baseado na palavra de Deus, em Isaías capítulo 53, vai depender de você. Se você acreditar que sim, você vai passar. Você é aquilo que você crê, meu amigo. Se você acreditar que seu pai não teve uma vida emocional boa, trair a esposa e por isso eu vou trair também, se você vai acreditar nisso, você está trazendo esse mal para você, entendeu? Então não é que seja hereditário, você está acreditando que determinada coisa aconteceu lá com seu pai, com seu avô, vai acontecer com você, beleza, é problema seu. Então nesse ponto aí existe. Mas se você acreditar na palavra de Deus, isso não te pega. Essa maldição de hereditária, ela foi destruída na pessoa de Jesus Cristo. Vamos ler. Abre aí, Isaías capítulo 53, versículo 4. Diz o seguinte: e no entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades que ele carregava em seu ser. Aqui é Isaías, é um texto profetizado 700 anos antes da vinda do Messias, né? E Isaías já falando o que esse Messias iria fazer, quem era ele. Então, as suas dores eram as nossas próprias enfermidades que ele carregava em seu ser, falando sobre a morte de Cristo na cruz, né? Sobre seu corpo levou todas as nossas doenças. Então, como você vai falar de doença, maldição hereditária na sua vida? Porque meu pai morreu de câncer, ele servia não sei o que lá, eu vou morrer também. Você está na bênção de Deus ou não? Né? Então, levou sobre si todas as nossas doenças. Contudo, nós o julgamos culpado e castigado por Deus. Pela mão de Deus, ferido e torturado. A palavra de Deus fala que Deus enviou seu Filho a este mundo, né? Para morrer pelos nossos pecados. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas de fato, ele foi traspassado por nossas próprias culpas e transgressões. Então não há que se falar em maldição hereditária, porque Jesus foi maldito por nós. Ele morreu em nosso lugar. Se de alguma forma você crê nessa maldição, em Cristo ele foi maldito por nós. Você tem que ter essa visão. Quando Jesus morreu naquela cruz ali, verteu o seu sangue, a maldição que estava sobre você, quem pagou foi ele. Deu para entender isso aí?
foi esmagado por conta das nossas iniquidades, sobre os nossos pecados. O castigo que nos propiciou a paz caiu todo sobre ele. Ou seja, éramos inimigos de Deus e em Cristo nos trouxe a paz. Ou seja, podemos hoje em paz nos relacionar com Deus. Deus não nos olha mais como pessoas pecaminosas. Você pode ter feito qualquer coisa na sua vida. Se você creu em Cristo, Ele morreu, derramou o seu sangue, então você agora pode ter paz com Deus. Deu para entender isso aí? Você pode andar em paz com Deus, né? Caiu sobre quem? Sobre Jesus. E mediante as suas feridas, somos o quê? Curados. Então essa maldição hereditária, se tiver, acabou em Jesus. Acabou. É como eu disse, vai depender de você. Se você crê que não acabou, o problema é seu. Se você acha que Jesus não fez nada disso, você vai continuar com essa maldição hereditária. Mas se você crê que Jesus fez tudo isso por nós, acabou a maldição. Aquele que vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Isso aqui eu estou falando em 1 João, capítulo 3, versículo 8, que eu peguei um texto do Antigo Testamento, né? Isaías 53, agora estou indo lá para o Novo Testamento para a gente fazer aqui um fechamento, tá ok? Do Antigo com o Novo. Para que não, ele falou de um texto lá do Antigo Testamento. Agora estou fechando com um texto do Novo Testamento. Para isto o Filho de Deus se manifestou. Olha só. Para isto o Filho de Deus se manifestou. Para quê? Para destruir as obras do diabo. Destruir. Então você vai acreditar em maldição hereditária? Se o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo, repito, vai depender de você. Vai depender de você essa questão de maldição hereditária. Todo aquele que é nascido de Deus não se dedica à prática do pecado. Você é uma nova criatura, um novo nascido de Deus. Porquanto, porque a semente de Deus permanece nele e não pode continuar pecando. Isso não quer dizer que você peque, mas que você seja agora escravo do pecado, porque a semente de Deus está em você. Você pode até vacilar, porque enquanto nós estamos nesse mundo, estamos num processo o quê? De santificação. Pecar eu pego, todo mundo peca, mas não sou escravo do pecado, entendeu? Você está liberto, porque a semente de Deus está em você. Por quê? Porque fomos nascidos de Deus. E vamos aqui finalizar, vamos falar sobre a questão aí dos anjos. E os anjos, Léo, essa questão dos anjos, tem gente que acredita em anjo da guarda, os anjos, etc e tal, toda essa questão dos anjos aí. Os anjos de fato nos ajudam numa determinada luta espiritual? Eu acredito que sim, mas vamos tentar entender melhor essa questão dos anjos aí de uma forma resumida também. Em Hebreus capítulo 1, versículo 13 e 14 diz o seguinte: ora, o qual os anjos Deus alguma vez declarou: senta-se à minha direita até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. Ele está se referindo ao seu Filho Jesus Cristo. E no versículo 14, né, muda o assunto, né, e fala o seguinte: não são todos os anjos espíritos ministradores enviados para servir em benefícios dos que herdarão a salvação? Você crê em Cristo? Você crê que Jesus entrou na sua vida, perdoou seus pecados e vai te dar a vida eterna, que é a salvação? Então o que está falando aqui? Não são todos os anjos, espíritos ministradores, foram enviados para quê? Para servir em benefício daqueles que herdaram. Ou seja, servir a quem? A nós. Deus envia os seus anjos para nos servir.
em determinadas situações. Portanto, devemos ter alguns cuidados, né? Os anjos não devem ser adorados e nem cultuados. Algumas religiões, até religiões cristãs, gostam às vezes de, cultuar anjos. Vamos ver que a palavra de Deus fala lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 18 e 19. Não aceiteis que alguém seja árbitro entre vós, fingindo humildade, conhecimento, sabedoria ou culto aos anjos, fundamentando-se em visões. Eles não se fundamentam na palavra de Deus. Que eu tive uma visão de um anjo muito poderoso, o anjo Louvesnai. Eu já vi uma pessoa falando, diz que o anjo Louvesnai, que substituiu Lúcifer no céu, está aqui. Todo mundo, ai meu Deus, já vi essa história. Então, fundamentados em visões, ostentando-se, na verdade, um conhecimento inútil e também arrogância desse seu conhecimento carnal. E às vezes as pessoas ali, o anjo Louvesnai está aqui, glória, e são induzidas ao erro, né? Então lideranças trazem essas coisas, às vezes, para que aquelas pessoas ficam presas ali naquela reunião, presos ali naquela congregação, e até ameaça, se sair dali o anjo vai te pegar, vai te destruir. A pessoa fica ali com medo, ele não sai dali, entendeu? É como uma prisão psicológica, mental, espiritual, entendeu? Eu me lembro uma vez, vou até contar uma história interessante. Eu era gerente de uma empresa e tive um problema lá na minha empresa, não vou falar o caso aqui, e fui e tive que ir numa determinada autoridade para levar uma documentação sobre aquela situação que estava ocorrendo naquela empresa que eu gerenciava. E chegando lá, eu senti de Deus ali, conversando com a pessoa lá, de orar por aquela pessoa. Depois daquela oração, aquela pessoa em lágrimas, foi me contar a história. Ela me disse que ela estava fazendo uma cirurgia espiritual em determinado local e que 2 anjos apareceram para ela, um à direita e outro à sua esquerda. E ela, no meio, disse que estava naquela cirurgia, ele mais uma outra pessoa, falou assim: olha, saia daí e vá para a sua casa e leia a Bíblia. Só falou isso para a pessoa, entendeu? E naquele momento eu fui ali e falei com aquela pessoa, eu tirei daquela pessoa algumas crenças que às vezes estavam destruindo a vida espiritual daquela pessoa, que a pessoa tinha sede de Deus, mas estava buscando Deus às vezes no local errado, precisava de receber essa ministração que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por ele. E essa pessoa me contou essa questão dos anjos. Eu falei: olha, isso aí de fato foi de Deus, porque os anjos são ministrados de Deus, enviados para aqueles que vão herdar a salvação. E você herdou a salvação, você creu em Jesus Cristo, que você está lendo as Escrituras Sagradas, tá bom? Em Atos capítulo 10, versículo 25, o próprio Pedro aqui pediu para que uma pessoa se levantasse, porque estava adorando a Pedro. Se nenhum apóstolo com um homem de grande unção, grande poder, não pode ser adorado, quanto mais anjo, né? Aconteceu que quando Pedro ia caminhando para dentro daquela casa, né, de Cornélio, saiu ao seu encontro e prostrou-se aos pés, né? E o reverenciou a Pedro. Pedro então levantou-se imediatamente e o fez aprumar-se, ponderando-lhe: levanta-te, pois sou tão humano como tu és. Então só ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então, pessoal, eu vou terminar o nosso curso hoje sobre batalha espiritual. Tem muito mais coisa que devemos. Não entramos lá no livro de Daniel, questão da oração, mas em outra oportunidade vamos dar continuidade a esse curso, tá ok? Grande abraço a todos, fique com Deus
e vamos terminar aqui com uma oração, porque às vezes você pode estar passando por algum problema. Fecha seus olhos e vamos colocar já a batalha espiritual na prática. E a forma mais forte da gente é lidar com isso através das nossas orações, tá bom? Senhor meu Deus, te peço por essa vida que está vendo esse vídeo aqui agora, que está com problema em casa, que está com problema de saúde, que está com problema familiar, que está com problema financeiro, que está com problema físico, que está com um tipo de surto, uma perturbação mental. Eu te peço, na autoridade do nome de Jesus, que todo poder nos céus e na terra, que nos diz que podemos pisar em serpentes e escorpiões, é nesta autoridade que eu repreendo toda a obra no mal dessa pessoa agora, no nome de Jesus, e saia todo espírito de perturbação, todo espírito que domina essa vida, que traz tristeza, que traz ansiedade, que traz medo, que traz prisão psicológica. Em nome de Jesus, está repreendido todo mal. Seja liberto em nome de Jesus. E todos digam amém. Seja abençoado. Deus tem uma bênção para você e para a sua família. Creia na graça e no poder de Jesus. Não é porque é você, mas porque Ele morreu por nós. Até a próxima.